O primeiro é o deputado Rubens Pereira Júnior, que vai somar com parte do tempo de liderança, porque vai dividir depois com o deputado. Então, começa aqui com o deputado Rubens. Eu vou ler aqui a relação. Deputado Rubens Pereira Júnior, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Orlando Silva, deputado Maurício Marcon, deputada Carla Zambelli, deputado Kim Kataguiri. Esses são os primeiros aqui da lista. Então, deputado Rubens. Foi? Foi. Senhora presidente, a vinda de ministros de estados ao parlamento é uma importante conquista do parlamento. Porque ministro de estado, de fato, é um servidor público, está para servir, e é uma função nossa fiscalizar e acompanhar, especialmente o Poder Executivo. Só que o que nós estamos percebendo não é o uso do direito parlamentar, que é legítimo. O que nós estamos percebendo, senhora presidente, é o abuso do direito parlamentar. Convidar ou convocar um ministro, quantas vezes eu não votei favorável aqui? Eu pediria só para retificar o tempo depois. Está apenas 5 minutos, serão 8. Convidar um ministro para responder a pergunta sobre um tema pré-determinado está na nossa Constituição. Abrir para transformar a Comissão de Finanças, a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle, num sucedâneo da Comissão de Segurança, é apequenar esta comissão. E eu divirjo de forma veemente disso. Concordo com Vossa Excelência na nossa amplitude temática. Isso é ótimo, porque essa comissão pode investigar tudo. Mas trazer que, eu queria fazer essa pergunta lá na outra comissão, vou fazer aqui, não é o nosso papel. E vou além. O abuso de quaisquer direitos deve ser combatido, deve ser evitado para não ser desvirtuado. E é por isso que há uma limitação temática. Qual é o tema? Aquele previamente aprovado por esta comissão. Em alguns casos, isso pode ser usado para reduzir o debate. Não é o da nossa reunião de hoje. Vejamos. Hoje nós temos requerimento para ouvir sobre CPMI, sobre Polícia Federal e sua autonomia, sobre orçamento de segurança, sobre Big Tech. Mas o que querem é vasculhar a vida do ministro Flávio Dino. O que querem é trazer para cá um ringue político. E não é papel desta comissão. Quando sai do debate parlamentar para o ringue político, aqui respeitosamente até o momento, mas perde o parlamento. O que a gente quer é um debate sério, com civilidade, como já aconteceu em tantos momentos. O ministro Flávio Dino foi à CCJ, foi à Comissão de Segurança 2 vezes, é a 2ª vez na Comissão de Controle, já foi ao Senado. Mas, repito, não cabe uma inquisição, não cabe temas aleatórios em discurso que cabe no plenário, que cabe na manifestação de cada parlamentar. E aí eu digo, ministro Flávio Dino, vasculharam já sua vida, sua gestão, suas falas, seus Twitter e suas vírgulas. Tudo. Eu entendo. Eles não estão muito acostumados com esse perfil de ministro da Justiça. O ministro da Justiça que eles estão acostumados era o Sérgio Moro, que fazia conluio com o Ministério Público, que usou do cargo para ter interesse político e que depois foi defenestrado por eles próprios. O perfil de ministro da Justiça que eles estavam acostumados é aquele que está com tornozeleira eletrônica até hoje, que teve participação nos atos do dia 8 de janeiro. Vasculham sua vida, mas o que encontram é zelo, é retidão, é probidade. E isso é refletido, inclusive, nos números que Vossa Excelência apresenta. Número de armas. Um governo entendia que tinha que ter mais armas na rua. Esse governo entende que a arma tem que estar na mão das forças policiais. E o que se faz para isso? Combate às armas ilegais. E o que nós temos? Um aumento do número da apreensão de armas no nosso país. E aqui é fato. Isso são números. E lá no curso de Direito a gente aprende, ainda que retoricamente, que contra fatos não há argumentos. Homicídios.
há uma redução do número de homicídios no nosso país. Já concluiu? Não. Por quê? Porque nós estamos em outubro. E uma pesquisa séria tem que ser feita no mesmo espaço de tempo. Nós não podemos comparar 10 meses de um governo com 12, que isso seria leviano. Eu estou aproveitando, senhora presidente, para usar o tempo da liderança do governo. Depois eu me aterei especificamente aos requerimentos da convocação. Mas o dado que mais me chamou a atenção, apresentado pelo ministro Flávio Dino, foi os valores que aumentaram nas apreensão de bens. O ministro Flávio Dino já foi juiz federal, já foi secretário nacional do Conselho Nacional de Justiça, foi deputado federal destacado nesta casa, governador do estado do Maranhão reeleito no primeiro turno, eleito senador com a maior votação da história, faz um grande trabalho agora à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E Vossa Excelência, com toda essa trajetória, nos 3 poderes, sabe que verdadeiramente se combate o crime com aquilo que a gente aprende nas investigações contra crime no sistema financeiro, siga o dinheiro, follow the money, justamente para atuar onde dói mais, onde é mais eficaz o combate da criminalidade. Até para pegar quem está no andar de cima, para pegar os poderosos que financiam. E esse é o caminho absolutamente correto. Façamos. Eu vou adiantar, vou apresentar um requerimento de convite ao ministro Flávio Dino para que assim que nós voltarmos da sessão legislativa, em fevereiro, nós venhamos discutir os números de segurança, porque o nosso governo não foge do debate. O nosso governo deseja efetivamente isso. É tão tranquilizante para mim saber que todos os requerimentos de convite que nós votamos nesta comissão foram cumpridos o nosso compromisso. Os ministros, de fato, estão vindo. É uma determinação do presidente Lula. Eu quero ministro de Estado no Poder Legislativo, prestando informações, fazendo debate político. Há, inclusive, outra orientação do presidente Lula. Eu quero ministro de Estado nas ruas, nas comunidades, nas cidades, percorrendo os estados todos. Porque aquilo que era no governo passado ficou só na propaganda, de mais Brasil, menos Brasília. Lugar de ministro de Estado não é no gabinete ministerial o tempo inteiro. Pelo contrário, é próximo da realidade. E como não falar que o Pronace voltou com mais investimentos em segurança. O estado do Maranhão já bateu recorde de parcerias no sistema de segurança neste ano. E não apenas porque o ministro é maranhense. Para além disso, porque em todos os estados, onde o governador é aliado ou não, há a presença importante do Pronace. O que havia muito em relação às forças de segurança no governo passado era propaganda. Apenas. As Forças Armadas sabem que de alguma forma foram abandonadas. A polícia, de uma forma geral, sabe, a militar e a civil, que é uma pauta muito mais estadual que federal. E é o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal é marca deste governo. Eu já vi o diretor da Polícia Rodoviária Federal acompanhando o Blitz em todo o país para ver se a operação que foi determinada lá no gabinete está acontecendo de verdade. Porque se isso vale para o ministro, vale para toda a equipe, vale para toda a assessoria. Mas nos foquemos ao convite específico do deputado Júnior, do deputado Nicolas e do deputado Evaí de Mello. E aí eu faço um casamento. Em relação aos cortes do orçamento, Vossa Excelência já explicou exaustivamente. E a principal resposta de Vossa Excelência é devolvendo a esta casa. Quem vota o orçamento do ano que vem é o Poder Legislativo, somos nós. Ainda não votamos sequer a LDO. Ainda tem um pouco mais de tempo para tanto. E nós o faremos, com toda tranquilidade. Portanto, sobre este ponto, vou me ater um pouco menos. Mas não tem como não casar o ponto 1 com o ponto 2. Interferência da Polícia Federal com os atos do dia 8 de janeiro. E a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, senhor ministro Flávio Dino, é justamente essa. Durante os atos do dia 8 de janeiro surgiram 2 teses. A CPI se debruçou exaustivamente sobre ela, vou apenas mencionar, não é a pergunta a Vossa Excelência. Uma tese era uma manifestação política de umas velhinhas que alguns poucos se excederam e cometeram um excesso. E aí teve uma pequena quebradeira. Inclusive tem gente do lado de lá que quer anistia para esses vândalos,
que depredaram a Câmara, o Senado, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a imagem do Brasil internacionalmente e a democracia. Se for votado esse projeto de lei de anistia, vai ser uma vitória retumbante da democracia, como foi na segunda-feira, dia 9 de janeiro, que todos os governadores subiram a rampa, independente de partido político ou de opção eleitoral. Mas a pergunta, essa era a primeira tese, manifestação das velhinhas. A segunda tese é que não, que foi um atentado à democracia, que foi tentado em vários momentos, bomba no aeroporto de Brasília, invasão à sede da Polícia Federal. Eu vejo o senhor diretor da Polícia Federal, lá ninguém tentou invadir mais não, né? Graças a Deus não. É bom que seja assim. E culminou atentado, contratação de hacker para fraudar a urna eletrônica, minuta golpista, e culminou no dia 8 de janeiro. Mas a tese do lado de lá diz que o governo foi omisso, que o governo torcia pela invasão e pela depredação do patrimônio público. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, teve alguma determinação do presidente Lula para que a Polícia Federal não investigasse os atos do dia 8 de janeiro? Houve alguma determinação do presidente Lula para interferir na investigação da Polícia Federal sobre os atos que atentaram contra os 3 poderes do nosso país? Ou, pelo contrário, o desejo do presidente era ampla investigação e apuração de responsabilidade, inclusive com quem fosse membros? Houve interferência na Polícia Federal para que, de alguma forma, se acobertasse algo ou alguém de ação ou omissão em relação aos atos do dia 8 de janeiro? Bem, deputado Rubens, o senhor que me conhece tão bem, inclusive porque eu tive a honra de tê-lo tido como aluno na Universidade Federal do Maranhão, o senhor e o deputado Duarte, e são parlamentares que orgulham seus professores e orgulham o nosso Estado. E o senhor sabe que o presidente Lula também me conhece. O senhor sabe que em 8 anos de governo, eu entrei e saí de cabeça erguida, sem responder a um único processo. O presidente Lula jamais me pediu nada sobre a Polícia Federal que fosse ilegal. O presidente Lula apenas diz, cumpra-se a lei. Tanto é que as investigações se dão de modo amplo. O doutor Andrei está aqui porque ele exerce um cargo administrativo. Mas se o senhor me perguntar, um cargo administrativo vinculado ao Ministério à luz do artigo 87 da Constituição. Agora, se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as joias que desviaram, venderam, eu não sei. Porque não é meu papel. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investigou os terroristas que queriam matar pessoas no aeroporto de Brasília com uma bomba, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as minutas golpistas feitas em gabinetes do governo anterior, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga quadrilhas que desviavam dinheiro e praticavam atos ilegais em repartições do Ministério da Justiça, eu também não sei lhe dizer o nome do delegado, porque não é meu papel. Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito na Polícia Federal. Jamais. Exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia, que o Vossa Excelência, para minha honra, resenhou. Aproveito a sua importante perquisição para transmitir mais alguns números. Nós já entregamos aos estados esse ano 504 milhões de reais, todos os estados. Nós já entregamos de equipamentos 300 milhões de reais. Todos os estados receberam armas, viaturas, enfim. Nós já executamos esse ano 400 milhões de reais de emendas, a maioria, inclusive, de deputados e deputadas da oposição, para mostrar como nós temos compromisso com o cumprimento da lei. É isso que nós fazemos no Ministério da Justiça. Programa Nacional de Segurança das Escolas, nós repassamos os recursos para todos os estados, sem exceção. Todos. Então, assim que nós temos agido. E os resultados? O senhor mencionou o tema das armas.
eu vou dividir com os ilustres colegas parlamentares que aqui estão, que no ano passado foram apreendidas pela Polícia Federal 2.031 armas ilegais. Este ano, até agora, 3.871. Crescimento de 91%. Isso é tirar a arma de quem? Das facções. Isso é combater facção. Combater facção não é bravatear em público e confraternizar com miliciano em condomínio ou em casa. Combater segurança, combater milícia, combater facção, fazer segurança pública, é ter resultado para mostrar. Narcotráfico. Valores apreendidos pela Polícia Federal no ano passado, governo passado, 216 milhões. Esse ano, 2.290 bilhões. Eu não consigo nem comparar isto. Dá quase 1000% de diferença. Então, quem é amigo de criminoso? É quem deixa as armas na mão dos criminosos, é quem deixa as drogas na mão dos criminosos, é quem deixa apartamentos de luxo, casas, mansões, apartamentos em Balneário Camboriú, na mão das facções. 268 apartamentos numa só operação, apreendidos em vários estados, inclusive Santa Catarina, Paraná e outros. E de quem eram esses apartamentos? De uma facção criminosa cujo nome eu não vou declinar, porque, repito, eu não sou marqueteiro de facção criminosa. Mas nós estamos combatendo efetivamente o crime organizado. E por isso eu agradeço as inquirições de Vossa Excelência que permitiram a apresentação de números tão relevantes para conhecimento dessa Casa Parlamentar. Deputado, 1 minuto para a sua... Senhora presidente, como nós queremos debate, eu vou inclusive declinar de 1 minuto, oferecendo ao ministro, se ele precisar da tréplica dele, a decisão dele. Eu quero exatamente, triste, em continuidade... Coitados. Eu quero em continuidade lamentar que quando eu elogiei o deputado Duarte, o senhor não estava presente, mas o senhor estava aqui, um ótimo aluno na universidade. Porque é importante, porque a alegria de um professor, que eu tenho orgulho de ser há 29 anos, é quando você vê um aluno brilhando. Então, eu tenho muito orgulho de ser professor e já ter tido milhares de alunos. E eu quero, portanto... Ainda está o tempo, presidenta. Muito obrigado. Achei que você já eu quero, portanto, dizer que é preciso conhecer o artigo 144 da Constituição. Às vezes dizem assim, mas a ação tal não foi feita. Nós temos regras. Por exemplo, sobre competência dos estados e sobre competência da Polícia Federal, que eu não posso invadir os estados. Hoje eu fiz um tweet, e convido a leitura, defendendo a forma federativa de estado, defendendo o Sistema Único de Segurança Pública e dizendo que nós não concordamos com todos os governadores, mas nós não impomos nada a ninguém. Nós dialogamos porque somos democratas. Obrigada, ministro. Agora sim, o tempo esgotado. Então, agora eu passo ao próximo orador, deputado Eduardo Bolsonaro não está presente, deputado Orlando Silva, que vai falar, já vai incluir na sua fala o tempo de réplica. Senhora presidente, acho que houve uma substituição aí no tempo da liderança da minoria, senhora presidente. Depois de 3 falas, aí obrigado. Vem um líder. Obrigado, senhor presidente. Já está registrado, deputado. Deputado Orlando, por gentileza, retoma o tempo do deputado. Obrigado, presidente. Senhor ministro Flávio Dino, em primeiro lugar, eu gostaria de me dirigir a Vossa Excelência e pedir desculpas. Desculpas pela quantidade de grosserias que o senhor é obrigado a ouvir aqui nessa comissão. O senhor está sendo alcançado pelo vaticínio do doutor Ulisses, que se referia com preocupação à deterioração do ambiente parlamentar. Lembra-se, se você avalia criticamente essa legislatura, espere pela próxima. Aqui, inclusive, o que se vê é um completo desperdício de dinheiro público, porque há um desvio da função da comissão.
completamente desviada, descaracterizada pelo debate aberto, absolutamente politizado. Não se discutiu aqui a ação do Ministério, não se avaliou, e eu saúdo a forma profissional como tem agido a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Nós superamos a fase do espetáculo como instrumento de ação política e manipulação dessas corporações que são carreiras de Estado. E que essa comissão e que esse parlamento deve zelar, inclusive no orçamento. O Congresso Nacional será chamado a dar a sua contribuição para garantir o orçamento necessário para que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal possam cumprir com seus objetivos, cumprir com a sua missão. Por isso, ministro, eu quero agradecê-lo também pela sua dedicação. Eu conheço Vossa Excelência há muito tempo. Sei da sua trajetória como juiz, como governador, agora como ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, e quero dizer da minha admiração, particularmente pela sua coragem ao desmascarar o liberalismo como foi feito para o acesso às armas, das medidas mais estratégicas do governo do presidente Lula no campo da segurança pública, está no controle das armas. Acabou a fase de distribuição, de facilitação de armas para mãos de bandidos. Essa semana o meu estado ficou consternado com um crime brutal que aconteceu no bairro de Sapopemba, na Zona Leste, numa escola pública. Ministro, a arma que foi disparada e assassinou aquela criança, ela tem as digitais do governo Bolsonaro. É responsabilidade daquele governo. A forma criminosa como tratou e liberou geral o acesso às armas é responsável pelo que tem acontecido de mais duro e cruel nas periferias do Brasil. Por isso, ministro, eu saúdo a vossa coragem e desejo que o senhor tenha êxito, inclusive, nesse esforço de trabalho cooperado, sem olhar qual é a bandeira, qual é o partido do governador, mas cooperando, ampliando repasses, garantindo operações conjuntas, de modo que nós possamos virar a página desse período tão triste da história do Brasil, tão crítico, e que não começou hoje, evidentemente, vem de décadas, mas que nós tenhamos coragem de estruturar um plano e de enfrentar a violência e as organizações criminosas que infelicitam o nosso país. Parabéns, ministro. Força, foco, fé, siga o seu trabalho. Siga caminhando a favor do Brasil. Muito obrigado. Deputado Orlando. Deputado Orlando. Eu saúdo Sim? e agradeço. O ministro, a deputada Júlia. Deputada, pois não, já feito o esclarecimento pela deputada Júlia, agora o ministro está falando. Não, deputado, por gentileza, não. Ela falou do ano da... Não, deputado, por favor. Por gentileza, não... Deputado, não citou de forma desonrosa, não. Gente, nós estamos indo bem. Deputado, nós estamos indo bem. Deputado, nós estamos... Deputado, por gentileza, deputado, não é Vossa Excelência que vai tumultuar, eu conheço Vossa Excelência. Ela não citou Vossa Excelência de forma desonrosa. Ministro, por gentileza, com a palavra. Eu só quero... Deputada Júlia, por gentileza, vamos prosseguir. A Vossa Excelência já esclareceu... O deputado Jordi é o próximo a falar, ele vai poder esclarecer. Deputado. Eu quero... Eu vi aqui que eu imagino que seja uma guarda municipal e está ali o deputado Jones Moura e cumprimentar as guardas municipais aqui. Também eu imagino que a senhora é de Goiás? Sindicato da Paraíba. Das guardas. E na sua pessoa eu homenageio todas as guardas municipais do país e do deputado Jones. Muito obrigado, a senhora, viu? E a senhora. E todos os guardas do país que são fundamentais para o Sistema Único de Segurança Pública. É um dos esforços estratégicos que nós estamos fazendo de valorizar as guardas.
Deputado Orlando, eu quero me associar à sua observação sobre digitais em armas que cometem crimes. Por quê? O que houve no passado erradamente? Houve um alongamento dos prazos de avaliação dos portes de arma e dos cadastros das armas. E isso permitiu, por conseguinte, que armas que deveriam ser declaradas ilegais fossem mantidas em circulação como se legais fossem. Deputado Orlando, nós já encontramos armas supostamente legais em mãos de condenados por homicídio, em mãos de condenados por narcotráfico, em mãos de condenados por estupro, como se legais fossem, que obviamente contrariam a lei. Então eu me associo à sua avaliação e também me associo ao seu apelo, no sentido de que, quando do exame do orçamento do próximo ano, se enxergue as múltiplas realidades em relação à Polícia Federal, em relação à Polícia Rodoviária Federal e em relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Uma informação às senhoras e os senhores e à ilustre presidenta. O Fundo Nacional de Segurança Pública, hoje, que socorre os estados, tem a dotação de apenas 2 bilhões e 200 milhões de reais, conforme a votação deste parlamento. Metade desse dinheiro é repassado aos estados. E da metade que sobra, portanto 1.100 bi, mais ou menos, metade vai para a Força Nacional. Ou seja, para apoiar a Bahia na emergência, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, todos os estados, nós temos apenas cerca de 500 milhões por ano. Então, me parece que é impossível termos uma política nacional de segurança pública que já existe. Todos os dias eu leio impressionado que o Brasil não tem lei política nacional de segurança pública. Tem, votada nessa casa, Lei 13.675. Essa é a política nacional de segurança pública, mas é preciso rever o Fundo Nacional de Segurança Pública para que a lei possa ser cumprida. Obrigada, ministro. Agora nós, concluindo aqui a lista de inscritos, deputado Carlos Jordi, depois... Não, ele abriu mão da réplica. Então, agora o deputado Carlos Jordi. O senhor foi um grande atleta, eu sei, eu não lhe conheço como político. Vossa Excelência pode somar o tempo de liderança da oposição. Senhora presidente, senhores deputados, eu gostaria de dialogar aqui com o ministro, que o ministro disse em determinado momento que não há absolutamente nenhuma condenação contra Lula, contra o presidente Lula. E isso, obviamente, se deu com a contribuição, com o auxílio do ministro. No dia 6 de setembro, ministro, gostaria que pudesse prestar atenção, no dia 6 de setembro, o seu ministério foi questionado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, se havia documentos que comprovassem um acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. O seu ministério, através da Carolina Yumi, que é a diretora do DRCI, Diretoria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou ao STF que não havia documentos que comprovassem esse acordo. Pois bem, no dia 13 de setembro, o seu ministério enviou outro ofício ao STF dizendo que não. Nós encontramos aqui o documento. A Carolina Yumi, a diretora do DRCI, ela disse que fez uma pesquisa mais apurada, colocando outros termos, e por isso encontrou esse acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça. Só que aconteceu um grande problema no meio desse caminho. O STF, o ministro Toffoli, que foi ex-advogado do PT, que é ex-advogado do PT, anulou as provas da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. Anulou as provas que incriminavam Lula e que afetaram dezenas, mais de 100 pessoas na Lava Jato. E isso
fez com que houvesse toda uma anomalia jurídica, porque agora nós não sabemos esse limbo, o que o senhor vai fazer, porque o seu ministério criou uma grande confusão, fazendo com que anulassem as provas contra Lula. A Carolina Yumi, ela continua no cargo? Eu gostaria de saber, porque isso foi mera incompetência ou foi crime? O senhor também disse aqui que não sabe quem são os delegados que dirigem os inquéritos. Quem são os delegados que estão à frente de inquéritos de investigações de joias, investigações relativos, fazendo aí indiretas ao ex-presidente Bolsonaro. Mas eu gostaria de saber se o seu ministério sabe quem é o delegado que está à frente da investigação da Carolina Yumi, porque ou ela cometeu um ato culposo por uma pura incompetência, ou foi um ato doloso para inocentar Lula. E se o senhor também já peticionou ao ministro Dias Toffoli para que invalide a anulação das provas, que acabou, inclusive, envergonhando o país, porque até a OCDE está falando a respeito dessa impunidade diante de anulação de provas e a impunidade no combate à corrupção por conta de casos como da Lava Jato, em que houve anulação de provas que eram cabais e que incriminavam não só o presidente Lula, afetavam toda a classe política. E aí eu gostaria de saber se a Carolina Yumi ela foi punida e se quem é o delegado que está investigando. A doutora Carolina Yumi é uma advogada da União, concursada, e afirma ao senhor que é uma das maiores especialistas no Brasil, respeitada internacionalmente em cooperação jurídica internacional. Tenho muito orgulho de tê-la na nossa equipe e a manterei enquanto eu estiver à frente do Ministério da Justiça. Nesse caso, deputado, o ofício que o Supremo mandou ao DRCI, e não a mim, claro, continha um número de um processo. E este número desse processo, o Supremo perguntou, existe cooperação jurídica em relação à ação penal número tal? E aí foi feita a pesquisa e não existia e foi informado. Conforme os dados enviados, no processo número tal, não existiu. Posteriormente à decisão, houve a informação pelo Ministério Público de outros parâmetros de pesquisa, que não era aquele número que tinha sido mencionado. E aí foi feita novamente a pesquisa com outros parâmetros, e aí foi localizada essa cooperação jurídica internacional e prontamente informado ao Supremo Tribunal Federal. De todo modo, deputado, eu esclareço ao senhor que a cooperação jurídica internacional só se consumou em 2 de outubro de 2017. O que o ministro Dias Toffoli decidiu é que as provas estavam sendo usadas antes dessa data. Claro que não me cabe discordar, revogar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nem ao senhor. Mas os fatos estão informados já ao ministro Dias Toffoli e cabe a ele decidir a seguinte questão jurídica. Provas utilizadas nos autos antes da cooperação jurídica internacional ser consumada são válidas? A Constituição diz que provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis. Deriva de um preceito bíblico, em que nosso Senhor Jesus Cristo falou que, quando alguma árvore está envenenada, os frutos igualmente o são. Assim se criou a doutrina jurídica nos Estados Unidos e no Brasil quanto às provas ilícitas. Vamos aguardar a decisão do Supremo e, claro, que o ministro Dias Toffoli saberá, mais do que eu, mais do que o senhor, decidir essa questão jurídica. Obrigada. Deputado, mais 1 minuto para a réplica. É curioso que o ministro alegue uma mera questão formal para anular um processo que todos sabemos que houve realmente corrupção no âmbito da Lava Jato, inclusive
com devolução de bilhões por parte de diversos operadores, inclusive devolução para a Petrobras, e alegando uma questão meramente temporal de um acordo de cooperação jurídica internacional que aconteceu. O ministro, ele é conhecido por ser o ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, mas o seu ministério está sendo conhecido como o Ministério da Anulação e Sumiço de Provas, porque não é a primeira vez, porque inclusive no âmbito do ato dos 8 de janeiro, ele não entregou as imagens das câmeras, alegando que isso ali seria uma questão da empresa que esvaziaria o armazenamento para dar para gravar novas imagens. Uma frase, deputado. Para que pudesse ali gravar novas imagens e lavou as mãos como se ele não tivesse culpa de nada. O ministro some com provas. Ministro, com a palavra. Deputado, é uma imputação, obviamente, grave para quem tem, com a graça de Deus, reputação ilibada. E vou informar o senhor, o prédio do Ministério da Justiça não foi atacado. O que mais há é imagens do 8 de janeiro. Imagens irrefutáveis. Há provas, há minutas, há reuniões, há até delação premiada. Então, o senhor acha mesmo, o senhor não pode achar, porque eu imagino que o senhor, por estar aqui, não imaginaria um absurdo, que uma câmera de um corredor vazio do 4º andar do Ministério da Justiça iria infirmar o conjunto probatório vasto, indiscutível e objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo isso não sou eu. A verdade está plasmada já em várias decisões, quase por unanimidade do Supremo Tribunal Federal. E se o senhor for à internet, o que o senhor mais vai encontrar são imagens, infelizmente, de pessoas manipuladas politicamente, golpistas, terroristas, que queriam, infelizmente, e cometeram uma série inesgotável de crimes. Esta é a verdade sobre o 8 de janeiro. Obrigada, ministro. Pois não, deputado. Salvo o melhor juízo, atualmente o deputado Carlos Jordi não está... Ele voltou a ser membro. É que ele ainda não foi publicado essa voz. Já entramos em contato com a SGM. Não, eu cuidei disso. Eu combinei anteriormente em respeito, porque o Jordi é ordinariamente membro da comissão. Sim, mas a SGM já confirmou. Eu fiquei aguardando para chamá-lo. Enquanto a SGM não confirmou, eu não adotei. Bom, então agora eu passo ao primeiro líder inscrito, deputado Éder Mauro, pela liderança da minoria, é isso? Da minoria. 8 minutos, deputado. Senhora presidente, só para... Tem como somar o meu tempo de inscrição? Eu estou inscrito. Tá, então eu vou dividir o tempo de liderança da minoria com o deputado Caveira. 4 minutos. Ok? Tentar pensar. Uma tentativa de pensamento. 4 minutos. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de dizer, ministro, que o Estado da Bahia está vivendo contrariamente do que Vossa Excelência diz, o maior caos que já viveu em sua vida, inclusive sem o apoio do governo federal aos policiais que lá estão, que reclamam de não poder agir porque vocês não deixam. O Rio de Janeiro deixou claro agora esta semana o que está acontecendo. Mais de 35 ônibus que foram queimados e o Comando Vermelho e a milícia tomando conta do Estado. Lá no meu estado, no Pará, Belém, os comerciantes não conseguem sequer mais trabalhar porque são cobrados para poder trabalhar. Vossa Excelência tem mostrado, não tenha a menor dúvida, a maior incompetência na frente da pasta do Ministério para poder fazer alguma coisa por esse Brasil. Eu queria lhe dizer, ministro, que terrorismo é isso. É Comando Vermelho, é PCC, que o senhor tem medo de falar, mas é uma realidade, que expõe 762, 556, ponto 50, que enfrenta a polícia, que mata como eles querem qualquer cidadão, que só entra lá onde eles estão, quem eles querem, e vocês do Ministério não fazem porra nenhuma para resolver esse problema. Deputado, por favor, vamos só cuidar das palavras. Olha a falta de respeito, por favor, deputado, vou pedir que retirem. Vamos manter a ordem, vamos manter a educação. Por favor, eu peço
Pereira não tem retirem das cabimento, notas deputado, eu já estou falando. Qual é o problema? Eu peço, deputado Adermauro, que cuide um pouco, tenha zelo com as palavras, mas eu a vou palavra pedir... porra não é nenhum... sim, deputado. Não é, eu vou pedir que procure no retire dicionário. das... Eu sei o significado, deputado. Então pronto. Eu peço apenas então, sabe, que... o ministro é um cara culto, ele sabe disso. Retire das Ele notas sabe taquigráficas. E vamos prosseguir, deputado. Ele está cuidando violentamente só, falando abalado pela tudo que o violência senhor do tá Brasil, falando, presidente. usando da palavra para dizer a verdade, mas cuidando do vocabulário. Por favor. Presidente, Tá bom, então retira a palavra porra aí da Está retirado, deputado. Eu já determinei. eu sei que para um deputado que tenta pensar, é o máximo que ele consegue proferir nesse espaço aqui. Duarte, Quebra de Deputado, a presidente aqui, deputado, eu não passei a palavra a Vossa Excelência. Devia caçar a palavra que ele está proferindo aqui. Deputado, eu não devia caçar passei. a palavra dele, Deputado, não a por minha. favor, Não sou eu que estou xingando. Deputado, ele. Vossa Excelência está falando sem que eu lhe palavra. passasse a palavra, por gentileza. Deputado, a palavra está com Vossa Excelência, por favor, cuide do vocabulário. É um pedido que eu lhe faço. Eu queria o banheiro um minutinho. Então, senhor ministro, é uma pena que Vossa Excelência, que tem o domínio, não consiga enfrentar os verdadeiros bandidos desse país. Aliás, procura sempre enfrentar e colocar na cadeia aqueles que se opõem ao seu governo. Este governo que o senhor diz, como Lula, que é um inocente, que foi condenado em várias instâncias, que vocês acabaram com a Lava Jato, que colocou um monte de bandido na cadeia e que vocês simplesmente querem apagar porque fazem parte de um sistema podre. Um sistema podre que simplesmente tomou conta desse país e não precisa dizer por quê que o povo brasileiro está sabendo e sabe como é que faz. Lamento que a nossa Polícia Federal hoje esteja vivendo o que está vivendo. E espero que a minha casa também não seja invadida amanhã de manhã pelos colegas da Polícia Federal, pelo que eu estou falando. Porque por outra coisa não pode ser. Eu tenho certeza disso. Então, meu amigo, faça-se de homem e invada os morros e tome as armas de quem tem que tomar. E não de cidadão de bem, como os CACs, como aqueles que registram as suas armas para defender a sua família, para defender quem tem que defender. Porque vocês não têm a coragem de enfrentar. Agora, é claro, não tem coragem, porque certamente o senhor tem passe livre nos morros, onde estão as repartições criminosas, onde estão os grupos criminosos, sem nenhum problema. Isso ficou claro, ministro, lá na Maré. O senhor sabe, o senhor está olhando aqui nos meus olhos, sabe que o senhor entrou na Maré, não entrou nada com polícia militar, nem com segurança nenhuma. O senhor desceu daquele carro de forma tranquila, balançando o paletó, e entrou, não foi 13 metros, não, nem 15 metros, o senhor entrou mais. E o senhor teve a gratidão do pessoal do morro lá, do pessoal do crime organizado para participar. E isso, o senhor não pode, de maneira nenhuma, querer colocar na cabeça do povo brasileiro que sabe o que é crime organizado, que sabe quem é que participa em organizações criminosas e que não deixa ninguém entrar. Porque o único policial lá não entra sem receber tiro, se não for com grande aparato, com grande gente para poder enfrentar. E o senhor conseguiu. Aliás, os deputados que o senhor citou aqui fazem campanha no Rio com toda a autorização para entrar no morro. É claro, é igual o MST. Tem deputadas aqui que prega, como o senhor diz no seu gabinete, mulher, como é o caso do Rainha, e faz campanha. Entra tranquilamente em qualquer lugar onde todos entram, como o senhor entra. Lá onde tem o Comando Vermelho, lá onde tem o PCC, o senhor entra livremente. E espero que não junto com a Polícia Federal, que tanto me orgulho dela e que, lamentavelmente, está vivendo a situação que está. Passo os 4 minutos para o meu colega. Eu passo a palavra para o delegado Caveira por 4 minutos. Senhor ministro, senhores deputados e deputadas presentes, muito claro e evidente a incompetência do ministro Flávio Dino quanto se trata de segurança pública. Vários problemas vêm acontecendo no Brasil, várias pessoas estão tendo a vida ceifada, inclusive um médico, 3 médicos ali no Rio de Janeiro, onde um deles, inclusive, é irmão de uma deputada aqui do PSOL, e dentre outros problemas. Já foi discutido aqui de todas as formas, de cima para baixo, de baixo para cima, a incompetência do ministro Flávio Dino frente ao Ministério da Justiça, inclusive suprimindo
as filmagens do dia 8 de janeiro. Mas eu quero tratar de uma coisa mais leve, senhor ministro. Eu queria ter feito essa pergunta para Vossa Excelência ontem, lá na Comissão de Segurança Pública. Infelizmente, Vossa Excelência se furtou a presença naquele local. No dia 11 de outubro de 2023, enviei um ofício ao Ministério de Justiça e Segurança Pública endereçada a Vossa Excelência. Cordialmente dirigi a Vossa Excelência para saber a respeito da desintrusão de terras indígenas, pretensas terras indígenas no estado do Pará. Dentre elas, uma que está tendo um grande conflito é lá na terra indígena Apitereua, localizada no município de São Félix do Xingu, na Vila Renascer. Hoje, nós sabemos que lá tem mais de 150 viaturas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, enfim, diversas forças de segurança pública, para retirar quase 3.000 famílias que já estão lá 10, 20, 30, 40 anos e estão fazendo daquele local uma verdadeira faixa de Gaza lá do Oriente Médio, jogando bombas, inclusive, se Vossa Excelência não sabe, agentes de segurança pública enviados pelo senhor matou um lavrador. E na reserva indígena Itunitatá, outro produtor rural. Os conflitos vão acontecer, porque não é dessa forma, a ferro e fogo, que vão retirar 3.000 famílias que lá estão há vários anos, com títulos e com a documentação mesmo que seja precária. E pessoas que lá estão tendem a resistir, porque não estiveram naquele local assistência social ou alguma outra pasta que vai alocar essas pessoas. Acima de tudo, pagar essas pessoas pelos bens deles que lá estão. Eles querem ser indenizados. Aí a pergunta fica: as mortes que podem acontecer naquele local, e eu acho que vai acontecer, porque não é dessa forma, tem que ter assistência social e tem que previamente indenizar essas pessoas para retirá-las daquele local. A responsabilidade, senhor ministro, seria do senhor ou seria do presidente Lula ou do governador do estado do Pará que permitiu a Força Nacional? Obrigada, deputado. Ministro, tem 3 minutos para a resposta. Apenas para informar aos dois parlamentares que nós seguimos esse livro, que é a Constituição. Então, como nós temos que cumprir a Constituição, nós temos o artigo 144. Os senhores se declaram policiais e, com certeza, sabem, eu imagino que saibam, que no parágrafo 6º está escrito assim, abre aspas, as polícias militares e os bombeiros militares, forças auxiliares, reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, as polícias penais estaduais, distrital, aos governadores dos estados. Então, eu não posso cuidar de assuntos que são de atribuição estadual. Imagine, deputado, o senhor tendo que votar uma lei numa Câmara de Vereadores de qualquer cidade do Pará. O senhor pode? Não, o senhor não pode. Imagine, deputado, o senhor querendo ir na Assembleia Legislativa e votar uma lei estadual. O senhor pode? Não, o senhor não pode, porque não está na sua atribuição. Então, todos os dias, na internet, tem essas coisas assim meio insensatas, chamemos assim. Mas no debate parlamentar é preciso lembrar da Constituição, é um sistema. Em relação, portanto, à questão de violência urbana, o que nós fazemos é apoiar os estados, coordenar os estados, e isso estamos fazendo no país todo, destinar recursos, viaturas, armamentos. O senhor falou de apreensão de armas de caques. Mostre leve lá para mim, no Ministério da Justiça, uma pessoa, um clube de tiro que tenha sido fechado, uma pessoa com arma legal que tenha sido apreendida. O que nós apreendemos são armas ilegais.
E armas ilegais são armas de bandidos, de quadrilheiros, de criminosos. E o fato de nós aprendermos as armas ilegais é a prova que nós combatemos as organizações criminosas com seriedade. Sobre o outro parlamentar, a temática da desintrusão. Deputado, todas as desintrusões são feitas por ordem judicial. Todas. Então, o senhor pergunta sobre essa situação no Pará, em relação ao qual eu estou profundamente atento, já recebi vários parlamentares do seu estado, de governo, de oposição, de direita, de esquerda, já recebi proprietários rurais, tenho mantido reuniões, ontem, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, pela manhã, buscando exatamente um caminho de conciliação. Mas, claro, que nós temos uma decisão judicial para fazer 7 desintrusões neste ano. E nós estamos, portanto, jungidos, subordinados a esse fato. Desejo, contudo, e eu entendi que também esse seria seu desejo, de que haja algum tipo de saída conciliatória. Tem sido o nosso empenho, mas nós não podemos descumprir uma ordem judicial. Obrigada, ministro. Agora nós voltamos à lista dos inscritos. Não há réplica, tempo de liderança, não tem. Nós vamos voltar aqui agora para a lista dos inscritos. Deputado Maurício Marcon. Obrigado, presidente. Bom, eu vou usar a parte do tempo para fazer alguns questionamentos ao nosso ministro. Ele mencionou por algum tempo, ministro, que a direita ou o ex-presidente Bolsonaro seriam ligados a milícias, enfim, ao crime organizado. Gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Afinal, nos presídios, pelo que me parece, estão os criminosos milicianos, né, PCC, Comando Vermelho. Então, se o senhor puder me esclarecer por que houve tanta comemoração nos presídios quando o Lula ganhou, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor também mencionou durante suas falas que o senhor vai em qualquer lugar. Bom, eu tenho os dois fatos aqui que eu gostaria de questioná-lo mais uma vez. Primeiro, na CPMI, onde o governo, a base governista, fez um esforço hercúleo para que o senhor lá não estivesse, para nos falar sobre os atos do dia 8 de janeiro, enfim, então o governo não quis que o senhor estivesse lá. Queria saber se essa foi uma determinação direta do senhor ou os parlamentares que não queriam que o senhor fosse. E ontem, sobre a Comissão de Segurança, que o senhor faltou pela segunda vez, o senhor falou que estaria em risco porque poderia ter parlamentares armados. Para quem não visitou a Câmara ainda, a sessão que ocorreria a Comissão de Segurança é aqui do lado, os parlamentares são os mesmos. Então, eu gostaria de entender qual que foi a diferença que a sua segurança viu em o senhor poder estar aqui hoje e não poder estar na sala do lado, sendo ali como convocado para falar. É uma questão muito importante. O senhor também mencionou aquele argumento dos anos 90, que a direita não gosta de pobre, mas eu abri aqui no G1 e diz aqui no G1 que o estado que o senhor governou por 8 anos é o estado mais miserável do Brasil, onde 20% da população estão abaixo da linha da pobreza. Queria saber se o senhor gosta tanto de pobre, que o senhor ampliou tanto no Maranhão, ou se foi uma coisa de má gestão mesmo. E, por último, sobre as imagens. Hoje o senhor deu a 5ª versão sobre as imagens do Ministério da Justiça. Primeiro, o senhor falou que não poderia entregá-las porque era de provas. Depois o senhor precisava pedir autorização para o Alexandre, que lhe deu autorização. Aí o senhor disse, demorou, entregou algumas imagens só. Depois o senhor disse que as imagens foram apagadas. E agora o senhor vem me dizer que existem câmeras no Ministério da Justiça que só gravam quando há captação de pessoas caminhando, e que domingo, em nenhum corredor existia ninguém caminhando lá no Ministério da Justiça. Eu queria saber qual versão o senhor mantém, né? Se é a versão 1, 2, 3, 4 ou 5. E também sabendo tecnologicamente que a gente pode rever as imagens, né, recuperá-las, por que o senhor não cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que era para entregar as imagens e teria pedido a recuperação dessas imagens, sendo que em todos os outros ministérios, os órgãos aqui, eles mantêm as imagens por pelo menos 1 ano guardadas? Por que o Ministério da Justiça é diferente? Muito obrigado, ministro. Obrigada, deputado. Ministro. Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações e presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração. Se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme. Deputado Sola, por favor, deputado Sola. Não vamos interromper o ministro, por gentileza. Vamos manter a ordem, que está indo tão bem. Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim.
e parece um pouco com essa história das imagens do 8 de janeiro, que parece, por sua vez, com a história da Terra plana. É uma criação mental que fica aí circulando pela internet, enfim, é o atual estágio da humanidade. Portanto, eu afirmo ao senhor, de novo, que o presidente Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, um dos maiores estadistas da história do mundo. Esse é campeão. Atualmente presidente do G20, presidente do BRICS e presidente do Mercosul. Esse é campeão. No Concerto das Nações. Dá uma medalha para ele. Então, claro que entre a sua apreciação individual e a apreciação da imensa maioria dos estadistas do planeta, eu, respeitosamente, me alinho com a apreciação de quase todos os estadistas do planeta. Em relação à presença, deputado, essa é a 8ª vez que eu venho no Congresso Nacional, deste ano. Diga outro ministro que veio mais do que eu. O senhor sabe quantos requerimentos tem para eu vir aqui? 102 requerimentos. Tem. Eu acho que quem falou corretamente foi o deputado aqui que me cobrou sobre providências relativas ao saneamento de certas dificuldades pessoais de algumas pessoas. 102 requerimentos é o que o deputado Rubem Júnior disse. E é abuso de uma prerrogativa. Sim, deputado, é por isso que é abuso. Nenhum ministro de Estado foi convidado ou convocado mais do que eu, e nenhum veio mais do que eu. Aliás, essa é uma prova de coragem, o deputado ali gritando, não tem coragem. A maior prova de coragem que eu tenho é que eu estou aqui de novo. Em relação à Comissão de Segurança Pública, qual a diferença? Primeiro, a presidenta Bia, com a qual eu guardo enormes, abissais discordâncias políticas e ideológicas, e às vezes metodológicas, mas tem tido uma condução serena aqui dos trabalhos, como da outra vez, como nessa. Ora, se o presidente de outra comissão me chama de canalha, vagabundo, bandido, cretino, e membros dessa comissão dizem, vem buscar aqui minha arma. É uma questão lógica. Se um cidadão diz aos berros, na Câmara, vem buscar aqui minha arma e coloca uma interjeição agressiva, eu presumo que ele esteja armado. E esta é a razão. Obrigado, e não ministro. há quinta versão em relação às câmeras. Ministro, eu vou passar, como ele tem a réplica, a Excelência pode completar na tréplica. Deputado Maurício Marcon. Agora sim. Presidente, então, ministro, quando o senhor faz a menção sobre eu ou alguém da direita ter colegas nos presídios, o senhor que gosta tanto de usar o Twitter, o senhor tem acesso à internet. Então, se o senhor digitar lá no Google, o senhor já deve ter acessado o Google alguma vez na sua vida, e digitar festas nos presídios, o senhor vai encontrar vários vídeos. Não precisa alguém lhe enviar, né? É só o senhor dar um Google e o senhor está sempre na internet. Sobre a questão, o senhor não me respondeu uma pergunta fundamental aqui, que era sobre a miséria no Maranhão. Se o senhor puder usar o próximo minuto para dizer que ou o G1 e a ONU estão mentindo, ou o senhor realmente botou aquele povo na miséria, nos 8 anos que o senhor ficou, o senhor pode esclarecer qual que é a sua competência, qual que é a sua responsabilidade por ter afundado o Estado do Maranhão e os maranhenses na miséria. Obrigado, presidente. Deputado, eu tenho certeza que o senhor não conhece a história do Maranhão, mas eu vou lhe ilustrar que eu fui eleito 2 vezes em primeiro turno e fui o senador mais votado da história do meu Estado. Então, quem me julga, que é o povo do Maranhão, aprovou o meu trabalho. Porque o povo do Maranhão conhece o Maranhão mais do que o senhor. E o povo do Maranhão sabe as escolas de tempo integral que nós fizemos, os hospitais que nós abrimos, os restaurantes populares que nós fizemos, as estradas que nós fizemos e que estão lá e que me deram honrosamente, a quem eu agradeço a generosidade do Maranhão, 2.300.000 votos, mais de quase 65% dos votos para ser senador da República. Em relação às câmeras, afirmo ao senhor que não há quinta versão, isto é mais uma criação mental. São itinerários. Eu descrevi aqui os passos. Primeiro, pedir autorização para o ministro, artigo 20 do CPP, acho que o senhor não estava aqui, eu falei isso. Então, há só uma versão.
que é a versão da verdade. O resto, o senhor diz, dê um Google. Deputado, se der um Google, vai aparecer que a Terra é plana. Deu tempo, ministro, vai aparecer que bandido, ministro, que vacina mata, vacina aplica chip. Ministro, vamos respeitar o tempo, ministro, senão a gente está roubando tempo dos parlamentares. Obviamente não há. Gente, olha, desse jeito nós vamos roubar tempo dos parlamentares, isso não é justo. A deputada Adriana está esperando tantos deputados. Não, mas tá essa frase. Está um pouco longa essa frase. Vamos lá, agora então nós vamos passar a próxima inscrita. Por gentileza, colegas. Senhor, deputado, agora vem uma. Xingou aqui. Por favor. Então, depois eu vou oferecer para o senhor um tratamento. Vamos lá. Deputada, palavra. Deputado vamos deixar a colega falar. Não, o ministro. Eu vou falar a ordem. Deputada Carla Zambelli, deputado Kim Kataguiri. Depois nós teremos um líder. É isso? É. E depois vem a deputada Adriana Ventura, deputado Tadeu e deputado Marcel Van Hatten. Então, por favor, deputada Carla Zambelli. Obrigada, presidente. Eu vou usar meu tempo de liderança na réplica. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao PL da censura. O Flávio Dino disse que as plataformas são usadas para divulgar ideias econômicas e da ultradireita e, em consonância a isso, ele disse que faria todo o possível para poder sancionar o PL da censura, seja aqui no Congresso, mas que se o Congresso não aprovasse, que ele o faria administrativamente, ou ainda falou em nome do STF, que o STF o faria. Na verdade, o STF já está fazendo, visto que, por conta de falas de deputados, a gente já perdeu, inclusive, rede social, né? E é interessante que ele falou aqui que uma frase dele em relação à Polícia Federal foi mal interpretada. Ou seja, ele e todas as pessoas da esquerda podem dizer que foram mal interpretados. E a direita não pode dizer o que pensa, inclusive quem tem imunidade parlamentar. É uma coisa que é estranha de se ver. E aí eu queria perguntar o que ele quer dizer com isso. Qual tipo de sanção, ministro, o senhor fará caso esse PL da censura não passe aqui no Congresso? O senhor falou em valores de apreensão de maconha, de drogas, etc. O senhor falou em reais, 3 bilhões de reais esse ano. Eu não consegui achar esse dado na rede, enfim, deve ser um dado interno do Ministério. Só que quando a gente vai comparar com os dados dos anos anteriores, a gente encontra somente toneladas. Então, eu não consigo comparar o ano de 2021 e 2022 com o ano de 2023, porque 2021 e 2022 está em toneladas e 2023, o senhor falou em valores. Eu gostaria que o senhor dissesse, por exemplo, em 2021, o governo Bolsonaro apreendeu 745 toneladas de drogas, além de 2.570.000 pés de maconha foram extirpados. Em 2022, realmente o número caiu, mas foram 357 toneladas e 727.000 pés de maconha. Eu gostaria que o senhor tivesse, para a gente poder comparar indicadores, que o senhor me desse esses números para a gente poder comparar. Por exemplo, de armas ilegais, 2021 foi o único ano que eu consegui achar os dados, foram apreendidas mais de 11.000 armas ilegais no Brasil. Quantas foram apreendidas em 2023, até agora? Essas são as perguntas que eu faço para o senhor e depois eu volto com a réplica. Obrigada. Deputada Carla, primeiro, o que a senhora chamou de PL da censura é de autoria de um senador, Alessandro Vieira, e foi aprovado no Senado e tramita na Câmara. Não é um projeto do governo. E o deputado Orlando, que estava aqui, é o relator. E, obviamente, ele tem uma posição em defesa da liberdade, da democracia, que é a mesma posição do governo. Agora, isso não significa liberou geral. A senhora veja, por exemplo, esse caso trágico de anteontem, do menino que matou o outro na escola. A senhora sabe onde eles trataram desse assunto? Na plataforma Discord. A senhora acha que é razoável que plataformas sejam usadas para mutilação, para pornografia infantil, para instigação de suicídio, para trama de assassinatos? A senhora chama censura prevenir crimes, reprimir crimes, investigar crimes? Nós chamamos isso de cumprimento da lei. Por isso, nós estamos, sim, lutando. E as medidas que eu faço são paradas na lei. Eu exemplifico com a senhora
a portaria 351 de 2023, que a senhora pode consultar, que salvou a vida de milhares de crianças no Brasil quando do ataque às escolas. E essa portaria está sendo cumprida pelas plataformas. Pela primeira vez na história deste país, há um diálogo com as plataformas. Todas, sem exceção. Plataformas que nem tinham representação no Brasil, hoje respeitam as leis brasileiras em razão da atuação do Ministério da Justiça. Finalmente, sobre os dados. Deputado, os dados que a senhora leu são dados consolidados. Nós estamos em outubro. Nós precisamos recolher o dado dos estados, nós precisamos consolidar com os dados da PF e da PRF, para aí nós compararmos com dados anteriores. Infelizmente, não houve esse requerimento, mas eu me comprometo com a senhora que, como o deputado Rubem Júnior já disse que vai pedir para vir aqui em fevereiro, aí em fevereiro eu trago os dados consolidados para a senhora, relativo às polícias federais, às polícias dos estados, e tanto em relação ao homicídio, como roubo de carga, tanto em relação a drogas, porque nós confiamos nas polícias brasileiras. Deputada Carla, agora o tempo de liderança. Ministro, na portaria 5289 de 2004, seu artigo 4º, trata do uso da Força Nacional e como ela pode ser empregada. O artigo 4º diz o seguinte: a Força Nacional de Segurança poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do respectivo governador de Estado, do Distrito Federal ou do ministro de Estado. Ou seja, o senhor tinha condições de acionar a Força Nacional. Mais interessantemente, o senhor ficou lá com mais de 500 homens parados na Força Nacional e não os acionou. E aí o senhor pode dizer para mim o seguinte, né? Não, mas eu não acionei porque eu não sabia do perigo, eu não acionei as câmaras porque eu não sabia do perigo, mas na sua portaria de 2023, que o senhor assina, que é a portaria 272 de 2023, o senhor dispõe de autorização do emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública, do patrimônio público e privado, da rodoviária até as praças dos Três Poderes, ou seja, o senhor determina o local, inclusive, que foi onde tudo aconteceu, em caráter episódico, planejados nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. O senhor previu isso. O senhor assinou a portaria pedindo segurança e se dando esse direito de pedir a segurança e determinou até o local e a data. Como é que o senhor pode dizer que o senhor não sabia que existia nada? O senhor falou algumas vezes que as imagens foram apagadas. Eu, inclusive, fiz um pedido de informação para a empresa Orion Telecomunicações e Engenharia. Nunca me responderam. Interessantemente, esse contrato é feito com o Ministério da Justiça, o senhor é portador do contrato, perguntando em quanto tempo as câmeras têm que ficar com as imagens protegidas. Agora, vamos lá. Somente 4 das 185 câmeras localizadas no topo do Palácio da Justiça foram mantidas. Somente 4 de 185. O senhor disse aqui hoje que as câmeras não ativaram. Ora, se o senhor sabia que dia 7, 8 e 9 o senhor precisaria do emprego da Força Nacional entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes, por que o senhor, então, não pediu para ativar também as câmeras? Afinal de contas, é uma forma de segurança. O senhor é um homem inteligente, é um magistrado, é professor, eu tenho que reconhecer a sua inteligência, então não posso entender, não consigo entender como é que o senhor acionaria a segurança, mas não acionaria as câmeras. E aí, eu quero crer, então, que houve uma seletividade da cadeia de custódia. O senhor é um magistrado, eu nem formado em direito sou, mas existe uma cadeia de custódia das provas necessárias para uma investigação séria. Inclusive, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro acrescentou os artigos 188A até o 188F. No 188B, terceiro, diz que fala sobre a questão das cadeias de custódia. O senhor é responsável pela preservação da cadeia de custódia, porque o senhor estava em contato com o elemento da prova. O elemento da prova está em um contrato que o senhor é quem assiste esse contrato, como ministro da Justiça. E o senhor disse no próprio dia 8, aí o senhor pode dizer, não, mas é que eu não sabia que teve crime. Mas, peraí, no próprio dia 8, né, o senhor disse que
Aquele evento foi uma continuidade do processo eleitoral, mas houve terrorismo e golpismo. É interessante falar que houve terrorismo no dia 8, se nenhuma pessoa faleceu, não tinha nenhuma arma apreendida no local. E aí depois fala-se que Hamas não é terrorista. Só um parêntese. 13 horas. Depois, também tem o fato de que o contrato da Orion, né, é com o Ministério, ou seja, com o senhor. O senhor disse, inclusive, presidente, a senhora pode garantir um pouco de silêncio aqui para mim? 13 horas já, 13 horas. Tá, porque o pessoal da esquerda faz questão até às de... 13h30, guardiões do tempo. É até às 13h30, a presidência está controlando. Guardião do tempo. Então, o senhor disse, inclusive, no dia 8, que existe uma infiltração em instituições de segurança do Estado. Ou seja, se existe infiltração, se o senhor não cuidou da cadeia de custódia, se o senhor não acionou a Força Nacional, que estava à disposição do senhor, e o senhor pode acionar. E o senhor citou aqui o artigo 13 do CPP, em seu parágrafo 2º, que se determina que a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e podia agir. O senhor é omitente, presidente. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A sua portaria deixa claro que o senhor tinha noção de que havia um perigo. O senhor fez uma portaria dizendo que a Força Nacional e o Ministério da Justiça aumentaria a segurança nos dias 6, 7 e 8 entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes. Ou seja, o senhor tinha informação, o senhor tinha a força policial, o senhor tinha todas as condições e o senhor se omitiu. Mas não só se omitiu, de acordo com o artigo 13 do CPP, que o senhor próprio lembrou, o senhor também prevaricou, porque o senhor não determinou a preservação das provas das imagens. Aí o senhor diz uma hora que a imagem foi apagada, agora hoje o senhor diz que a imagem, na verdade, não existia desde o começo, porque... Então, o senhor prevaricou, porque no dia 7, o senhor emite uma portaria dizendo que vai ter segurança extra, como guardião mas do tempo, o senhor tempo não... dela está parado, ó. Faz mais de 2 minutos. Ó. Começou agora. É que ela me designou como guardião do tempo, está parado. Faz 2 minutos. O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Eu sou casado, viu, Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que você está apaixonado. Por gentileza, isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito com a minha esposa, senhora presidente. Isso é desrespeito com a minha esposa. Eu sou casado, tenho filho. Vamos continuar. E é um desrespeito com a minha esposa. Se ela não respeita a família, Vossa Excelência está ela tem que respeitando essa presidência, a minha família. Fazendo uso da palavra, tenho bom gosto, sou muito bem casado. Que essa presidência lhe passe a palavra. Isso é antirregimental. Gosto de mulher séria. Isso é antirregimental. O senhor, por favor, não faça uso da palavra enquanto a palavra não for passada a Vossa Excelência. Deputada Carla, por favor, deputada Carla, não vamos bater boca, continue. Eu vou deputada, por favor, foque aqui no ministro da Justiça. Quem responde na Justiça é Vossa Excelência, que eu lhe processei. Foque no ministro da Justiça. Deputada Júlia, a deputada Carla vai continuar. A deputada Carla vai continuar a fala dela. Deputada. Vamos lá. Bom, então, deputada Carla, recuperando, por favor. Só uma coisa, passou 30 segundos e não tinham parado deputada, o tempo. no final a gente repõe. Então, o senhor tinha informação, o senhor tinha a força policial, o senhor tinha todas as condições, o senhor se omitiu. E o senhor prevaricou também, a partir do fato de que o senhor disse que hoje, o senhor disse que as câmeras não foram nem ligadas. Ora, se o senhor sabia que algo ia acontecer no dia 7, 8 e 9, fez uma portaria por isso, por que o senhor não acionou as câmeras para poder ter provas? Então, o senhor se omitiu e prevaricou. Em relação ao que o senhor disse, que direitista não gosta de pobre, eu queria lembrar o seguinte, o senhor, como resposta a essa fala. O governo Bolsonaro foi o governo que sancionou o piso salarial das enfermeiras. Foi o governo que concedeu o maior aumento aos professores, um aumento de 33% aos professores, o maior da história. Fez o maior programa de transferência de renda do mundo da história durante a pandemia. E, claro, para a população de baixa renda. Fez o maior programa de titularização de terras para as pessoas que eram escravizadas pelo MST e que não podiam ter seu título de terra individualizado para poder ter a sua propriedade privada, para poder ter acesso, inclusive, a empréstimos. E aí a gente percebe que 400 mil famílias no governo Bolsonaro passaram a ter o seu título da sua terra para defender a sua família e ter o seu próprio sustento. O senhor falou sobre o Discord. Eu queria, então,
aprofundar nesse tema e peço que o senhor tenha atenção, por gentileza, ministro. Em 2019, apresentei para a Polícia Legislativa Federal ameaças que eu sofri desde 2016 de um grupo de pedófilos que usa a Deep Web para me ameaçar. Não só me ameaçar, mas eles também querem sequestrar, estuprar, esquartejar e me mandar pedaços do meu filho. Porque eu luto contra a pedofilia há muitos anos, muito antes de ser deputada. Então, todo o apoio todo tipo de coisa que o senhor tiver contra a Deep Web e o Discord, o senhor vai ter meu apoio. Mas eu tenho que lhe ser sincera. O senhor não pode confundir o que é falado no Discord e na Deep Web para mutilação de crianças ou para o que fazem com o meu filho com Facebook, Instagram, TikTok, em que parlamentares e outras pessoas e o povo brasileiro tem o direito de reclamar. O povo brasileiro entra no meu Twitter, no meu Instagram e etc., para me xingar, me ameaçar e etc. Se eu me sentir lesada, eu uso injúria, calúnia, etc. Ou seja, a gente tem condições na lei de poder rever isso. A gente não precisa de uma censura prévia. E esse é o nosso medo. E a sua fala, senhor ministro, foi no sentido de instituir uma censura prévia. Esse é o medo de toda a população. O senhor pregou o medo na população, então o senhor tem aqui a oportunidade de desmentir isso. Eu fico com muito medo, quando o senhor fala bastante do Lula, de ele estar usando o senhor para se vingar dessa gente, coisa que ele disse que faria como presidente da República. O senhor exaltou o Lula, que não me representa, não é meu presidente, mas em entrevista ao 247 ele disse, um procurador entrava lá e perguntava se está tudo bem, eu falava que está tudo bem. Só está tudo bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Deputada Carla, o tempo já foi. 30 segundos. Ok, mas nós vamos, de qualquer forma, retirar das notas taquigráficas o termo. Mas pode continuar, deputada. Entre aspas, só está tudo bem quando eu esse muro. Sabe, eu estou aqui para me vingar dessa gente. E aí, de repente, a gente vê uma perseguição à direita, o senhor falando sobre censura, né, de patriotas, falando da direita, que a gente tem que calar a direita. O senhor falou que teria que calar a direita. Então, o senhor não falou de Discord, de Deep Web, o senhor falou de calar a direita. O senhor precisa esclarecer isso, ministro. Obrigada, deputada. Ministro, eu tenho 3 minutos, mais um, que é o da tréplica. Deputada, sobre patriotas, eu reitero a nossa concepção. Eu tenho muito orgulho de ser verdadeiramente patriota. Eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Defendo o meu país. Em relação à pedofilia, eu tenho a condição de dizer à senhora que todos os dias, e aqui é literal, todos os dias úteis, há operações policiais coordenadas por nós contra a pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos os dias. E nunca na história brasileira houve tanta prioridade a esse tema. E peço à senhora, encaminhe esse seu caso pessoal. Eu estou pedindo à senhora, encaminhe a mim, que assim como eu faço sempre, eu vou encaminhar à Polícia Federal e afirmo à senhora que a investigação vai ser feita com seriedade, com isenção e com independência. Eu agradeço à senhora. Se a senhora quiser encaminhar, na verdade é um direito de petição, que está no artigo 5º. Eu agradeço a senhora e peço à senhora do mesmo jeito. Não, eu não falei que vou, eu faço, todos os dias. Nós somos a gestão que mais investiu na proteção das mulheres, com viaturas para a Patrulha Maria da Penha, viaturas para a Delegacia da Mulher, recursos para Casas da Mulher. Em relação às imagens, deputada, o que mais tem é a imagem do 8 de janeiro. Eu não sei de onde tiraram a ideia que no Ministério da Justiça vão ter imagens diferentes daquelas que existem em profusão, milhares. São pessoas quebrando, destruindo, aviltando esse parlamento. Estão sendo condenadas pelo Poder Judiciário há 15, 17 anos. As câmeras do Ministério estavam funcionando, foram entregues à CPI. As externas, claro. O prédio do Ministério da Justiça não foi invadido.
E aí aconteceram duas coisas. Algumas câmeras, como eu expliquei no início, algumas câmeras têm acionamento por presença e outras não foram tidas pelo delegado da Polícia Federal e pelo ministro relator como relevantes para a investigação. Não sou eu que digo isso. Sobre contrato, o contrato não é da nossa gestão, é de 2018. Não foi assinado por mim. Eu não sou guardião de câmera. A senhora não é guardiã de câmera da Câmara, nem o presidente Arthur Lira. Existe um executor do contrato. E é uma insistência, assim, inútil, porque já fizeram representações contra mim, fora esses debates aqui, na PGR, no Supremo, na ONU, no Tribunal da Via Láctea, e todas são arquivadas. Sobre a Força Nacional, existe uma decisão do Supremo. O deputado Rubem Júnior explicou isso na CPI. O deputado Duarte explicou isso na CPI. O deputado Gervásio explicou isso na CPI. O deputado Henrique Vieira explicou isso na CPI. Eu já dei 30 entrevistas sobre isso. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu vou tentar, né, porque são 8 minutos para eu responder em 3. A esplanada dos ministérios não é responsabilidade minha. Este prédio não é responsabilidade minha. O prédio do Senado tem polícia própria, isso aqui é outro... Deixa o ministro falar, não interrompe, não. Senão vai atrapalhar os demais que querem falar ainda. Por favor, acrescente aqui o tempo. Esse prédio aqui tem uma polícia legislativa que não sou eu que mando. O do Senado tem outra, do Supremo tem outra. Quem manda na policiamento da esplanada é a PM do Distrito Federal, por lei votada neste Congresso, pela Constituição. Eu convoquei a Força Nacional e coloquei à disposição do governador. Ele me respondeu domingo, 8 horas da noite, 7 horas da noite, o que eu vou fazer? Eu esperei a intervenção federal e quando houve a intervenção federal, a Força Nacional agiu. Eu tenho imagens. De quem as imagens? Dos próprios policiais da Força Nacional. Inclusive, alguns foram feridos por terem atuado. Então, não existe isso, a Força Nacional não atuou. Isso é ficção, é terraplanismo. Não existe isso. E eu já expliquei isso. Ministro, eu vou ter que responder as perguntas, porque eu tenho um minuto a mais da réplica. Ministro, não, porque a gente já deu os 4 minutos, porque senão a deputada Adriana não vai conseguir falar, ela está aqui esperando se almoçar também. Então, o que deu para responder. O que deu para responder, respondeu. Perfeito. Agora eu vou passar a palavra ao deputado Kim. Deputado Kim. Não, é porque começou com meia hora de atraso, era para começar às 10. Senhora presidente, senhor ministro, primeiro eu quero fazer um esclarecimento aqui, né, de que o ministro falou sobre crimes cometidos no Discord, né? O Discord ele nunca esteve no escopo do PL da censura que nós debatemos aqui dentro do Congresso Nacional. Esse é o primeiro esclarecimento a ser feito. E o segundo esclarecimento a ser feito, para que não se cometam injustiças, nem de um lado nem de outro, em relação a uma rede social, o Discord não é Deep Web, o Discord é uma rede como qualquer outra e que, inclusive, eu possuo um canal de Discord em que quem está no meu canal utiliza para fazer campeonato de debate, para apresentar sugestão de projeto de lei, para assistir filme, para debater livro e por aí vai. Então, não vamos demonizar a ferramenta, quando na realidade o uso por criminosos é exceção e não é regra. Mas eu queria questioná-lo, senhor ministro, e demonstrar o meu espanto aqui, dada a vasta experiência de Vossa Excelência no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Vossa Excelência é um sujeito estudado, vem de uma renomada aristocracia jurídica, né, no Maranhão, e diz que não há corte no orçamento por parte da sua pasta, né, e diz que o orçamento ainda não foi votado, portanto não há de se falar em corte. O primeiro ponto a ser rebatido e afirmado a verdade é que, independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. E por que eu digo que vem com corte? E Vossa Excelência, inclusive, afirmou que vem com corte sem perceber. Porque Vossa Excelência disse que em diversas ações do Ministério, o orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério.
mesmo porque a maior parte das despesas de todos os ministérios, e o Ministério de Vossa Excelência não é exceção, são despesas vegetativas, que crescem pela inflação. O que significa que, se não há aumento real por parte do orçamento de cada uma das ações, há queda real, porque o orçamento fica espremido, principalmente o orçamento discricionário, que é o que Vossa Excelência tem controle. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública, quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Afinal, todas as despesas vão crescer e vão ser apertadas pela inflação. Aliás, pelo descumprimento da meta do próprio governo, todos os gastilhos fiscais previstos no arcabouço vão ser acionados no ano que vem, o que também vai afetar diretamente o Ministério de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que ano que vem o governo vai dizer que a culpa é do Congresso, que não aprovou todas as medidas de aumento de arrecadação, de aumento de imposto que o governo enviou para este Congresso Nacional. Este é um ponto. Um outro ponto que eu queria questionar Vossa Excelência é em relação a essa argumentação rasa, que não é digna do conhecimento, da inteligência de Vossa Excelência, de falar sobre, ou de tentar criar um maniqueísmo, uma falsa dicotomia, em que a esquerda é aquela que quer o bem dos pobres e a direita é aquela antipovo, antipobre, que odeia os pobres. Essa é uma argumentação muito rasa. Há pessoas bem intencionadas em ambos os espectros políticos, dispostas a discutir políticas públicas em ambos os espectros políticos, e há pessoas mal intencionadas, e há ladrões, e há corruptos em ambos os espectros políticos. Dizer que por ser de direito você odeia pobre é diminuir o debate, é apequenar o debate, é criar um espantalho, criar um monstro, criar um demônio para ser combatido, porque não se consegue rebater a ideologia real no campo da argumentação. Queria primeiro escutar os questionamentos. Bem, sobre o Discord, eu quero esclarecer, obviamente, que nós respeitamos todas as plataformas, tanto é que nós reunimos com todas, inclusive com a Discord. O que eu estava dizendo, mediante a sua representação nos Estados Unidos, o que eu estava dizendo à deputada Carla é que o projeto está alinhado com o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é a lei votada nesse Congresso. Então, não se trata de censura, isso é outra ficção. Artigo 21 do Marco Civil da Internet. É isso que nós estamos defendendo. Se o Congresso vai aprovar ou não, bom, nós estamos defendendo. A senhora certamente sabe que há situações que são irreversíveis. Então, uma análise de risco, uma prevenção é necessária. Por exemplo, um ataque em escola, um suicídio, um homicídio. Essa é a razão de nós defendermos que o artigo 21 do Marco Civil, que é a lei votada em 2015, 14, não é nada a ver com censura. Tanto é que a União Europeia faz isso e certamente a senhora não vai defender que a União Europeia é uma espécie de instância da censura mundial. Então, deputado Kim, não há essa estigmatização, discórdia, nada desse tipo. Em relação ao orçamento, deputado, eu sugiro ao senhor que, eu sei que é um deputado que tenta estudar as matérias e tudo, olhar a série histórica. Aí o senhor vai entender que o seu raciocínio, de fato, briga não é comigo, briga com os fatos. Porque eu exemplifiquei aqui, ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% na dotação de segurança. 17%, é mais do que a inflação. Então, se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. E graças a Deus, que inspira o presidente Lula e a nossa equipe econômica, a inflação desse ano é muito menor do que a inflação do governo anterior. Então, eu vi a deputada Carla enaltecendo, que é um direito dela, claro, mas quem julga os políticos não sou eu, não é a senhora. O presidente que a senhora defende foi julgado e perdeu. Então, esse julgamento prevalece sobre qualquer discurso. Em relação, finalmente, duas respostas apenas. Uma em relação à cadeia de custódia. Deputada, eu não faço parte de cadeia de custódia, porque eu não sou autoridade policial, eu não sou do Ministério Público, eu não sou juiz.
Então, esse raciocínio não se sustenta no Código de Processo Penal. E, finalmente, ao deputado sobre direita e esquerda. Eu vou sugerir ao senhor que leia um livro chamado Direita e Esquerda, Norberto Bobbio, um dos maiores filósofos e cientistas da humanidade, que o senhor vai concordar que não é um homem raso. Obrigada. Deputado Kim, para o restante do seu tempo. De maneira muito sorrateira, senhor ministro, o senhor citou o requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem, que foi o orçamento que Vossa Excelência referiu no início da exposição de Vossa Excelência. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. Aliás, não é fruto, para ser muito sincero, nem do trabalho do governo passado, foi fruto do trabalho do parlamento. E isso não teve nenhum dedo em nenhuma ação do Ministério de Vossa Excelência ou do governo Lula, porque foi na legislatura passada. Vossa Excelência está falando do orçamento de 2022 para 2023, quando eu estou falando sobre o orçamento de 2023 para 2024. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24 na exposição inicial de Vossa Excelência. Mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. É fato, há queda real. Vossa Excelência mesmo afirmou isso no início de vossa apresentação, quando citou o mesmo valor nominal. Para além disso, senhor ministro, é importante ressaltar que Vossa Excelência reforça o discurso de que a direita odeia pobres e por aí vai, quando o governo de Vossa Excelência impõe uma taxa sobre compras de mais pobres em 92%, enquanto ministros do governo acumulam cargos e têm supersalários de mais de R$72 mil por mês. Aí fica fácil dizer que é a direita que odeia pobre, quando você, na realidade, está institucionalmente saqueando o bolso do mais pobre nas compras que eles fazem online, enquanto ministros do governo acumulam ilegalmente supersalários. Eu, inclusive, já ingressei com ações e obtive liminares, afastando membros do governo que hoje recebem supersalários acima do teto. Deputado, eu, quando vim aqui, eu me referi ao requerimento. Está aqui o requerimento, que é a pauta. O requerimento diz assim: o seu governo, o meu, força de expressão, claro, eu não sou dono do governo, antes que me convoquem de novo para explicar isso, vai cortar mais de 708 milhões da verba para combate à criminalidade. Isto aqui é falso, é mentiroso. Eu disse e reitero, não tem amparo nos fatos. Em relação a esse tema direita e esquerda, como eu lhe disse, eu tenho muitos amigos da direita. Governei, inclusive, com pessoas de direita, numa frente amplíssima, que fez um trabalho sério, honrado no Maranhão. Então, não é uma questão de preconceito, é uma questão de concepção. Eu respeito todas as concepções. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Espero em Deus que o senhor não tenha cometido. Isso. Nós vamos fazer o seguinte, o deputado Duarte vai falar como líder agora. Depois a deputada Adriana Ventura vai falar e aí o ministro responde. E aí eu acho que o tempo já vai ter encerrado. Então, deputado Duarte, 3 minutos como líder. Manda para mim. Senhora presidente. Pois não, deputado Duarte, pode começar a falar. Senhora presidente, eu, nesse tempo, pela liderança, peço à deputada que restabelecesse meu tempo. Pois não, deputado. Obrigado, presidente. Gente, por favor, o deputado vai falar como líder, depois a deputada Adriana vai falar e o ministro vai responder, e aí, se der 1h30, a gente vai encerrar. Mas vamos ouvir, então. Deputado Duarte. Eu gostaria de parabenizar o ministro Flávio Dino pela sua história, pela forma como sempre vem a essa casa responder todos os questionamentos, até mesmo aqueles questionamentos que não encontram nenhum tipo de fundamento. Eu compreendo para aqueles que, inclusive aqui, confessaram que é difícil tentar pensar e entender o óbvio, entender o que está na lei, entender o que está na Constituição. Falam aqui
de problemas de segurança no estado da Bahia. E aqui eu destaco dados do Cinesp. O governo federal, através do Ministério da Justiça, encaminhou para o governo da Bahia 168 milhões de reais em ações para o combate à insegurança, para garantir aos baianos a segurança, que é um direito constitucional que eles têm. Estruturas como 109 policiais das forças do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Comando de Operações Táticas, 5 carros blindados, 1 helicóptero, além da retirada de 2.200 celulares de presídios, entrega de 9 viaturas, detectores de metais, raio-x, centenas de ações. Tentam a todo custo colocar nas costas do ministro Flávio Dino problemas históricos de segurança no estado do Rio de Janeiro. Ora, aqui tem deputados que fizeram inclusive campanha para governadores que hoje estão presos. Não foi um, não foram 2, 3, foram 5 governadores presos. Um deles não foi preso, mas foi afastado. Aqui, senhor presidente, senhora presidente, eu destaco que o Ministério da Justiça tem realizado centenas de ações, inclusive no estado do Rio de Janeiro. 300 homens e 550 viaturas foram enviadas pela Força Nacional, PRF, 270 policiais, 22 carros blindados, 1 veículo de resgate, 1 helicóptero. Nesse exato momento, o senhor Ricardo Capelli está no estado do Rio de Janeiro. Já foram dezenas de visitas presenciais para poder acompanhar de perto aquilo que lá está acontecendo. Mas não, tentam a todo custo colocar nas costas do ministro um problema de falta de segurança histórico naquele estado. Não é um problema do ministro da Justiça. Pelo contrário, o ministro da Justiça tem se esforçado muito para garantir segurança naquele estado. Por fim, nesses 30 segundos que me restam, eu peço aqui aos deputados que leiam a decisão do ministro Edson Fachin. Aqui ele destaca que a Força de Segurança Nacional não é um coringa jurídico. Devemos respeitar o Pacto Federativo, devemos respeitar o artigo 144 da Constituição Federal de 88. E nesses 3 segundos, senhora presidente, eu... Obrigado, deputado. Deputado, a deputada Adriana precisa falar antes de sair. Não, deputado, por gentileza. Deputada Adriana com a palavra. Obrigada, eu queria responder, presidente. Você vai emendar rapidinho. Eu ouço a senhora. Tudo bem. Para eu não perder. Não se preocupe. Claro. Sendo uma senhora, eu vou... Todo mundo teve prorrogação, sou eu que não. A senhora bem parcial, presidente. A senhora eu lhe recebo lá no gabinete com o maior prazer, a hora que a senhora quiser. Deputado Duarte, eu agradeço ao senhor a sua observação e queria só acrescentar um elemento. Na Bahia, nós também estamos fazendo a operação Divisas da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia da Bahia. Então, além de tudo que o senhor falou, que corresponde aos fatos, nós temos mais esse elemento mostrando que nós estamos construindo o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Lei 13.675, que é a lei que veicula a Política Nacional de Segurança Pública. Eu sei que o senhor sabe disso, mas eu queria aproveitar o tempo, porque todos os dias eu leio isso, não tem plano. Tem plano. Agora, querem fazer outro plano? Muito bem que façam, mas não precisa. Nós estamos fazendo ações. Não se faz segurança pública com amontoado de papel. Se faz segurança pública com ação. E todos os dias nós temos ações na segurança pública, como Vossa Excelência informou. Agradeço ao senhor. Agora, eu passo a palavra à deputada Adriana Ventura. Finalmente, deputada, finalmente. Obrigada, presidente. Eu cumprimento o ministro, agradeço a presença. Eu sou deputada de oposição, ministro. A gente tem visões de mundo diferentes, né? Eu sou de uma outra corrente, não sou bolsonarista, mas eu diria que eu tenho bastante divergência em relação a várias coisas, né, que o senhor fala, que o senhor age e tudo. Mas, independentemente disso, na posição de ministro da Justiça, eu venho aqui me colocar, porque eu, como deputada cidadã, me sinto assim ofendida. Eu vou falar das imagens das câmeras, e por quê? Porque, para mim, não é obra de ficção, nem terraplanismo, nem...
eu, como cidadã e como deputada, quero saber o que aconteceu. Eu acho que isso é natural para os cidadãos de bem que querem acontecer, que querem esclarecer. Isso não é nenhuma ofensa, nenhuma acusação. E eu fico um pouco... É um tema relevante, porque ministro da Justiça, o senhor é ministro de todos os brasileiros, né? Aqueles que votaram no presidente Lula, aqueles que não votaram no presidente Lula. E eu acho que o senhor tem um papel muito importante a cumprir, principalmente pela sua bagagem, pela sua história. Você já foi governador, já foi deputado, você é senador, né? Então você tem o voto, foi reeleito, bem eleito. Então eu acho que até esse papel é muito importante nesse momento de polarização, nesse momento onde as pessoas perderam a mão. E eu fico muito incomodada, e falo isso assim, até porque eu já vou chegar na pergunta especificamente, quando a gente fica ouvindo que muitas pessoas que estavam lá naquele terrível 8 de janeiro, eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas, seja da direita, da esquerda, quem fez coisa errada tem que ser responsabilizado. Mas o que eu não admito, e fico realmente indignada, é com 2 pesos e 2 medidas. Né? Eu não vou entrar em guerra de narrativa aqui, mas terrorista, para mim, é quem ameaça pessoas, quem incendia ônibus, quem fica MST, que invade, faz a... E Hamas. Então, eu fico muito indignada, e o meu papel, e estou falando isso assim como uma parlamentar falando para o ministro da Justiça, que também já foi parlamentar e sabe, que o senhor tem um papel a cumprir para trazer luz, para trazer transparência. E eu vou entrar na questão especificamente das câmeras, né? Porque o senhor sabe que aquilo era a prova. E eu sei que o senhor não cuida de contrato, não é tua obrigação cuidar de contrato, mas não é crível. E eu tenho até um RIC ainda, que eu mandei para o senhor, que ainda não chegou lá porque está demorando, mas eu queria saber quem no Ministério tem a prerrogativa de acessar as imagens e quem é responsável por armazenar e descartar informação. Porque o senhor fez uma afirmação para a Globo News... que todas as imagens foram para a Polícia Federal. Eu ouvi bem a sua explicação hoje, eu não preciso repetir, mas eu faço um apelo, que o senhor realmente esclareça sua frase. Para a população brasileira, isso. Porque o senhor é ministro da Justiça de todos. Esse é o meu pedido para o senhor, e eu agradeço. Deputada, essa é a 43ª vez Pode que eu vou falar... Pode ser a 45ª, presidente. Desculpa, ministro. É a 40ª... E eu sou educado também. A 43ª... A 43ª vez que eu explico esse tema das câmeras. As imagens, deputada, foram entregues, estão na CPI. Todas as imagens da frente, de trás, do lado, do outro lado, captadas pelo Ministério. Todas, sem exceção. Ou seja, a senhora diz que investigação. O crime não se deu dentro do Ministério da Justiça. O crime ocorreu fora do Ministério da Justiça. E todas as imagens que mostram fora do Ministério da Justiça foram entregues. Todas, sem exceção. Agora, se não quiser olhar, aí o problema não é meu. Mas as câmeras estão lá, as imagens estão lá. Eu sou uma pessoa séria, não tenho nada a temer, não devo nada a ninguém. Agora, eu não cuido de câmera de corredor onde não tinha... Deputado, eu lhe ouvi com atenção. Eu não cuido de câmera, de corredor, de prédio, de ministério, eu não tinha ninguém, porque era domingo à tarde. Eu estava lá trabalhando contra os golpistas, terroristas, facínoras, que estavam querendo dar um golpe de Estado. Réplica, deputado. Não, presidente, eu não consegui nem responder. Desculpa, presidente, está tudo bem. Eu peço desculpas por ter interrompido. Muito obrigado, eu agradeço a senhora. Então, não aconteceu nada dentro do corredor. Todas onde tinha vândalos, criminosos, foram entregues. Estão no inquérito da Polícia Federal, estão à disposição do Ministério Público, estão no Supremo, e estão aqui. Então, realmente, eu lamento muito que haja essa tentativa de esconder criminoso atrás de um falso debate. A senhora perguntou sobre terrorismo. Ora, deputada,
uma policial da PM do DF, deram uma marretada na cabeça dela, e garanto à senhora que não foi uma velhinha com Bíblia. E quebraram o capacete dela e iam matar esta senhora. A senhora acha, foi narrativa dela, soldado Marcelo, da PM do DF. A senhora acha isso razoável? Tentaram explodir o aeroporto de Brasília com uma bomba no dia do Natal. Isso não é terrorismo? É o quê? É liberdade de expressão? A senhora falou de fogo em ônibus. Dia 12 de dezembro, pessoas que estavam mancomunadas naquele acampamento saíram de lá e tocaram fogo em ônibus. Depredaram a sede da Polícia Federal. Tentaram invadir a Polícia Civil do DF. Eram senhoras com Bíblias? Não. Então é preciso, assim, entender o que é a história. A história é essa. Entendo que os senhores têm que dizer alguma coisa, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade. Obrigada, ministro. Eu faço vou deixar pela 43ª vez. a réplica, 1 minuto de réplica, deputada Adriana. Ministro, respeitosamente, o senhor é o ministro da Justiça, e, como eu disse, eu não vou entrar em guerra de narrativa. Né? Eu fui na Colmeia, visitei as mulheres presas, as 300. Se tinha uma ou outra que fez isso, esses dois fatos que o senhor falou, ok, mas eu sei que 2014, 2006, o próprio MST invadiu, depredou STF, ministérios e tudo, eu nunca vi ninguém se referir a eles como terroristas, o MST. A outra coisa que eu quero falar, existe aqui, sim, e esse dia do MST, inclusive, teve funcionário da casa com traumatismo craniano. O que eu estou querendo dizer, então é um apelo, eu não quero entrar em debate aqui ideológico. Por favor, o senhor é ministro da Justiça de todos. Não seja um ministro ativista. Vamos buscar essa transparência, essa justiça, porque o senhor tem capacidade, o senhor tem bagagem para isso. É o único apelo que eu peço. Eu não estou aqui fazendo fla-flu. E, como eu disse para o senhor, não seja ativista, seja um ministro de todos. Deputado, eu torço para o Botafogo, e que vai ser campeão esse ano. Agora, eu não posso atender o seu apelo. Porque se eu não for ministro ativista, eu sou o quê? Qual é o contrário de ativista? É um ministro omisso, inerte, preguiçoso. Eu trabalho 12, 14 horas por dia, todos os dias. Proativo, com iniciativa, com ação, aplicando a lei, daquilo que me cabe. Então, se a senhora tem 2006, provavelmente está prescrito, ou 2014, seja lá quando for, a senhora represente a quem a senhora achar que deve representar. Mas isso não é imputável a mim. Eu desconheço isso que a senhora diz, que depredaram o Supremo, eu nunca ouvi falar. A senhora diz que teve, a senhora representa, é o direito de petição. E eu sou, com muito orgulho, ministro da Justiça do Brasil. E eu sou patriota, de verdade. Obrigada. Agradeço aos deputados, aos parlamentares aqui presentes, servidores, a todos. Agradeço ao ministro. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convoco em seguida a reunião deliberativa extraordinária para discussão e votação de propostas legislativas. Está encerrada a reunião.